Lucas capítulo 15, versículos 1 e 2 e depois a partir do versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Versículo 11. Continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me com um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei-me também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra que tão bem faz ao nosso coração. E agora, Deus, que olhando para ela e meditando nela, o teu Espírito nos ilumine, ó Deus, para aprendermos com esta história que Jesus contou, a respeito, ó Deus, de como devemos conhecer o Senhor e expressar e viver no teu amor. Como devemos lutar, ó Deus, contra a indiferença. É o nosso assunto nesta noite. Ajuda-nos, ó Deus, a aprender com a tua palavra, e que ela mesma, que é para nós a única regra de fé e de prática, que ela mesma estabeleça, ó Deus, os limites para a nossa vida, para que andemos de acordo com a vontade do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Muito bem. Falando sobre a vida no caminho, fazendo referência à vida que Cristo propõe para nós, hoje o nosso tema é um passo além da indiferença. Indiferença talvez pareça um assunto não próprio da igreja, ou pelo menos dos cristãos,
Mas para você que vive numa igreja e conhece uma igreja, você sabe muito bem que esta não é a realidade. A realidade é que nós lidamos com a indiferença sim aqui. Indiferença não é uma coisa própria de família, mas é fato que todos nós, na nossa família, em algum momento, nós lidamos com a indiferença. Indiferença não deveria ser próprio da vida comunitária, mas vivendo em comunidade você sabe, e eu também sei, que a indiferença é uma coisa terrível. No boletim você tem um texto, e esse texto é da filha do pastor que esteve conosco aqui algumas semanas atrás, que foi meu professor, a Mayara Arruda, e ela escreve um texto muito interessante. Ela tem um site e ela fala sobre a dor da indiferença. Está aí o texto para você aproveitar. Indiferença é algo que causa dor. E nos dias de Jesus, o mundo não era diferente do mundo de hoje. Nos dias de Jesus, quando Jesus começou a pregar lá naquelas terras da Palestina, aquele mundo era um mundo marcado por indiferença. Indiferença que vinha de todos os lados. A indiferença experimentada dentro das famílias, a indiferença experimentada na sociedade, a indiferença experimentada numa relação trabalhista que era uma relação de escravos, a indiferença por conta do domínio dos romanos sobre aquela terra, indiferença com crianças, com jovens, com adolescentes, indiferença com adultos e com velhos. Era uma sociedade que lidava e sofria muito com isso. Mas a pior de todas as indiferenças possivelmente que eles sofriam era a indiferença por parte da própria religião. O lugar onde deveria ser um porto seguro para quem está sofrendo com a indiferença no mundo era justamente o lugar onde mais indiferença acontecia. O Novo Testamento se desenrola, a história do Novo Testamento, e quando nós lemos uma carta que foi escrita por Tiago, já no fim do primeiro século, a igreja na dispersão, Tiago no capítulo 2, ele tem que tratar da indiferença, falando sobre a acepção de pessoas, e mais ou menos 70 anos depois de Cristo, e depois da pregação de Cristo e dos apóstolos, as igrejas estavam curtindo uma boa dose de indiferença. E o fato é que isso não mudou. E então, para quem quer viver no caminho proposto por Cristo, alguma coisa precisa ser feita urgentemente em relação à indiferença. O texto que nós estudamos, que nós vamos estudar nesta noite, é um texto bem conhecido. Você possivelmente já leu e já ouviu e talvez até já cantou essa história muitas vezes. E eu quero convidar você novamente para olhar. O fato da maioria de vocês conhecer bem o texto me deixa mais à vontade de não ter que fazer aquela contextualização gigantesca. Mas eu preciso dizer apenas algumas palavras ainda em termos de introdução para aquilo que a palavra nos ensina. É importante você saber por que Jesus está propondo esta parábola. E é por isso que eu li os versículos 1 e 2 do capítulo 15. Os versículos 1 e 2 do capítulo 15 nos contam que Jesus estava fazendo algo que a igreja naquela época não fazia, que a religião judaica não fazia. Jesus estava recebendo publicanos e pecadores. Publicanos eram judeus a serviço de Roma. Qualquer tipo de serviço que um judeu prestasse a Roma era mal visto por seus compatriotas. Eles consideravam que uma vez que você estava trabalhando a serviço de Roma, você estava traindo o seu povo. Especialmente estes publicanos, este nome publicano, era não só para todos que trabalhavam, mas especialmente para aqueles que trabalhavam para os generais romanos, especialmente encarregados de cobrar impostos, porque eles sobrecarregavam nos impostos. Eles não só cobravam para Roma, eles cobravam para os seus generais e eles cobravam para eles próprios. Então havia uma taxação absurda e todo mundo sabia que os publicanos eram roubadores. Zaqueu é um exemplo de alguém que fazia isso. O autor de Mateus, que tem como primeiro nome Levi, era um publicano, um cobrador de impostos. E essas pessoas eram odiadas pelos judeus, especialmente pelos judeus que eram absolutamente religiosos e ferrenhos seguidores das tradições da lei judaica. E então, estes grupos chamados de fariseus, saduceus, os escribas, este grupo era o grupo que mais xiitamente, mais radicalmente agia com indiferença e até com perseguição contra publicanos. E pecadores aqui, pecadores é todo tipo de pessoa que está praticando um vício social ou um crime reconhecidamente condenável dentro de uma sociedade. Um ladrão, um assassino, uma prostituta,
um estuprador ou qualquer coisa desse tipo. E o que esse texto começa? Lucas começa nos dizendo que Jesus estava se aproximando e recebendo publicanos e pecadores que o ouviam. Lá no Evangelho de Marcos, Marcos relata de uma outra maneira, diz que Jesus se assentou para comer com pecadores e com publicanos. E em ambas as situações, o que acontece é que os escribas e fariseus, eles criticam Jesus, dizendo que ele era um beberrão, ele era um glutão, e pior, não só comia e bebia com pecadores, mas ele os ouvia, ele dava trela para essa gente. E então Jesus, respondendo a esta crítica feita por parte dos escribas e fariseus, Jesus disse: eu não vim para a gente que se acha sã, eu vim para os doentes. Eu não vim para quem acha que está tudo bem, está tudo legal, está tudo jóia. Eu vim para quem se encontra perdido. Eu vim para quem se encontra cansado, sobrecarregado. E várias vezes Jesus vai enfrentar estes fariseus e escribas que são indiferentes e vai mostrar para eles a diferença que existia entre o ministério dele e o ministério daquela religião, que não estava fazendo bem aquelas pessoas. Muito bem, frente a essa crítica, Jesus propõe 3 parábolas. A primeira é a parábola da ovelha perdida, vocês já conhecem. O pastor deixa as 99 no aprisco e vai atrás de uma que se perdeu. Depois a parábola da dracma perdida. A dracma era uma joia que as mulheres recebiam, ganhavam do seu esposo no dia do casamento. E esta joia era composta por 10 moedinhas que eram colocadas num colar. Perder uma dessas moedinhas era sinal de desmazelo, era sinal de desorganização, era um mau presságio para uma esposa. Nenhuma esposa queria passar pelo vexame de perder uma moedinha dessa. E a história conta de uma que perdeu. Mas diligentemente ela chama todas as suas amigas, as suas vizinhas, passa uma lamparina olhando cada cantinho da casa e encontra. E quando ela encontra, ela se alegra com as suas amigas, porque aquilo que estava perdido e valioso foi achado. E a terceira parábola, o Senhor Jesus conta a história de uma família, um homem com 2 filhos. E essa história, que é colocada e apresentada para nós por Lucas como uma parábola de Jesus, possivelmente era uma história comum naqueles dias. Algo que acontecia em muitas casas naquela época. E a história conta que naquela casa, o filho mais moço, ele se sentiu tentado pela vida distante da casa do pai, distante da sua família. Ele se sentiu tentado por uma suposta liberdade que ele teria longe de casa. E então, este filho moço, ou este filho mais moço, é para nós o primeiro personagem que nos mostra o que a indiferença pode fazer na vida de uma pessoa. E se há uma palavra que define bem o que esse moço faz, e que é narrado aqui a partir do versículo 11, é agir com indiferença. Ele agiu com indiferença, primeiramente com o seu pai. Porque um filho que é capaz de chegar para o pai e declarar que ele preferia que o pai tivesse morto já, porque é isso que significa chegar para um pai e falar assim: ô pai, divide aí a herança entre eu e o meu irmão e me dá a parte que me cabe, porque eu quero cair no mundo, eu quero dar linha na pipa, eu quero ir conhecer, eu quero viajar, eu quero mochilar por aí. Era óbvio, era lei que aquele pai, quando ele morresse, os haveres dele seriam divididos entre os filhos. No caso, o filho mais velho tinha o direito de ficar com 2/3 na ausência da mãe. E o filho mais novo ficava com 1/3. Bom, aquele moço foi indiferente com seu pai. Ele foi indiferente também com seu irmão, porque havia trabalho naquela fazenda. E trabalho árduo a ser feito. Não só ele estava sendo indiferente com um pai, quando ele pedia para esse pai a parte da herança que lhe cabia, quando ele dizia para esse pai que ele ia deixá-lo e ia viver longe do pai, ele não se importou com os sentimentos do pai, ele não se importou com a honra do pai. E isso, naquela sociedade, era uma vergonha, um pai ter que repartir os bens em vida. Isso demonstrava que talvez aquele pai não tinha educado direito, não tinha cuidado direito, que aquela casa não era uma casa que o princípio de autoridade estava sendo mantido, não era uma casa organizada, não era uma casa saudável, alguma coisa de errado havia com aquela família, e aquele filho foi completamente indiferente à situação que ele estava colocando seu pai.
Ele foi indiferente também para com seu irmão, que ele não levou em consideração a dificuldade que isso traria para seu irmão, além da vergonha também. E ele continuou. O texto diz que o pai que o pai lhe deu em dinheiro o valor equivalente a 1/3 de tudo que ele tinha. Possivelmente ele deve ter bancado esse 1/3, talvez com o dinheiro que ele tivesse, ou, por fim, vendeu mesmo 1/3 da fazenda. E tudo que esse moço fez aqui gerou consequências para todo mundo, para o filho mais velho e para o pai também. E o que ele fez é nada mais nada menos do que exatamente aquilo que muitas pessoas fazem hoje em dia, quando elas colocam os seus prazeres, as suas vontades, o seu egoísmo acima das outras pessoas, e são absolutamente indiferentes com tudo e com todos para fazer aquilo que gostam, aquilo que quer. Mas a indiferença relacionada a este moço, ela não termina aí. Ele sai, o pai lhe dá o dinheiro, depois de alguns dias ele sai de casa e ele vai para um país muito distante, segundo Lucas. E chegando a esse país muito distante, ele gasta os seus bens de forma dissoluta. Veja só, ele era um indiferente e ele foi para um país onde, com certeza, ele não fez amigos. Mas as pessoas que se aproximaram dele possivelmente também eram indiferentes. Porque não chegou um bom amigo para dizer para ele, viu? É melhor você pensar no que você está fazendo, você tem que pensar no dia de amanhã. Você não pode gastar por aí do jeito que você está gastando. Então possivelmente muitas pessoas cercaram a vida daquele jovem aonde ele foi, e ele que foi indiferente com seu pai, com seu irmão, com os da sua casa, agora ele mesmo vai experimentar indiferença, porque as pessoas vão tratá-lo com indiferença. E esse tratamento com indiferença vai desde a ausência de bons conselhos ou de bons amigos, ao extremo, que Lucas diz que depois de ter gastado tudo que ele tinha, para piorar a situação, veio grande fome no país onde ele estava vivendo. E nesse país onde ele estava vivendo, nessa situação de grande fome, ele se viu na miséria. E como ele não tinha para onde correr e não tinha onde ir buscar socorro, exatamente porque possivelmente as pessoas que comeram e que beberam com ele, agora foram indiferentes com ele, e não lhe deram casa, não lhe deram um lugar onde se hospedar, não lhe deram comida, ele se associa com um criador de porcos. E vocês acham que esse criador de porcos foi bonzinho com ele, foi sensível com ele? Não, também foi indiferente com ele. E então o texto não diz que ele foi contratado, diz que ele foi lá e se ofereceu e se associou. E o texto diz que a função dele era guardar porcos, enquanto os porcos pastavam. Isso, para aquele moço que era um judeu, a história está sendo contada em Israel, em Judá, para aquele moço que era judeu, não tem profissão pior para um judeu, senão cuidar de animais que são considerados pelos judeus como animais impuros. Aquilo era a pior profissão que alguém poderia ter. E então ele vai cuidar de porcos. Mas o texto não para aí. O texto diz que a fome era tanta que ele desejava, ele ansiava fartar-se com alfarrobas. Eu ouvi um monte de vezes, várias vezes, pregações e até peças teatrais que mostravam alfarrobas como comida de porco, mostrava lavagem ou coisa desse tipo. E eu ouvi alguém forçando a barra uma vez, falando assim, aquele moço queria comer lavagem. Mas alfarrobas não é lavagem. Alfarrobas é uma comida nobre. Alfarrobas é uma vargem que é originária da região do Mediterrâneo. E só para vocês terem uma ideia, esta vargem hoje a semente dela está sendo usada como o melhor substituto para o cacau. Por quê? Porque ela tem um teor altíssimo de açúcar, um baixo teor de gordura, ela é antioxidante. Eu não vou saber falar todas as propriedades da alfarroba aqui, mas a alfarroba é uma vargem de uma árvore, e esta árvore, a alfarroboeira, ela leva 70 anos para começar a dar alfarrobas, e cada vargem de alfarroba leva 1 ano para amadurecer. E depois de amadurecida, essa semente, ela é adocicada, a polpa também da alfarroba é adocicada, e ela tem inúmeras propriedades nutritivas. Naquela época, a alfarroba era comida de porcos. Hoje, alfarrobas é comida de gente, e é muito cara.
Bom, se você morasse na Espanha, possivelmente você ia encontrar chocolate de alfarroba em qualquer lugar. Mas no Brasil, eu não sei onde tem. Mas você pode procurar na internet lá depois. Se quiser comprar, compre, aproveita e compre um pouquinho para mim também, para eu poder experimentar. Mas alfarrobas era a comida de porcos. E o texto diz que aquele moço, ele ansiava comer as alfarrobas, mas ele não podia. O texto diz que ninguém lhe dava nada. Possivelmente existia uma pessoa responsável de tratar os porcos, e essa pessoa não era aquele moço. Então possivelmente ele apacentava os porcos durante o dia, e quando chegava a tardezinha, na hora de alimentá-los, era uma outra pessoa que fazia isso, e essa pessoa não dava uma vargezinha daquela para que ele pudesse comer. Ele estava provando do seu próprio veneno. Indiferença. Indiferença com quem está sentindo fome. Será que a gente já passou por isso? De um lado ou de outro? Eu acredito que todos nós passamos. Ou a indiferença daqueles que não nos deram nada para comer, ou a indiferença de nós não ofertarmos nada para alguém que está com fome comer. Mas nós sabemos muito bem o que essa situação significa. A vida deste moço, toda ela, ou por parte dele, ou por parte das pessoas com quem ele conviveu na primeira parte do texto, só tem um adjetivo que você pode usar: indiferença. Ele era indiferente, e ele foi experimentar a vida num mundo de pessoas indiferentes. Esse é o primeiro personagem do texto. Agora, o segundo personagem do texto mostra exatamente o oposto. Mostra exatamente o que é a vida fora da indiferença. E o segundo personagem é o pai. E a história do pai para nós no texto, mostrando como ele lidou com aquele moço, nos ensina muito como nós devemos lidar com as circunstâncias, para que a gente não caia nessa vala comum da indiferença. Bom, tudo começa lá na criação de porcos. Aquele moço, no meio daquele sofrimento e da fome, ele sente saudade de casa. E quando ele sente saudade de casa, ele começa a lembrar como era a casa dele. E ele lembra que na casa dele não há indiferença. Porque até o carteiro que trabalha para o pai dele, come bem, se veste bem e dorme bem. Sabe por quê? Porque o pai dele não era um homem indiferente. O pai dele era um homem que tratava as pessoas com sensibilidade, com honra. O pai dele tratava as pessoas com coração, com amor. E até os empregados tinham uma vida melhor do que aquela vida que ele estava vivendo ali. Então, no meio dessa recordação, ele percebe também quão mal ele fez ao seu pai. E então ele reconhece que ele pecou contra o céu, e aí ele está usando o céu como sinônimo de Deus. Ele reconhece que ele pecou. Ele reconhece que no fundo, a insensibilidade, a indiferença, nada mais é do que um pecado. E então ele diz que vai chegar em casa, ele pensou, e possivelmente naquela jornada, ele deve ter treinado essa declaração inúmeras vezes, mas ele disse: olha, eu vou chegar lá e eu vou dizer para o meu pai: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra Deus e eu pequei contra o Senhor também. Ele não precisa dizer qual é o pecado, nós já sabemos, o pecado é a indiferença. E então eu vou dizer para o meu pai: pai, você não precisa me receber como um filho, apenas me contrata para ser um dos seus trabalhadores. Eu sei que ser um trabalhador seu é melhor do que ser um homem livre. O Senhor é tão bom que ser um servo do Senhor é muito melhor do que ser qualquer outra coisa longe da sua casa. E então aqui nós começamos a conhecer o caráter daquele pai. Aquele pai era um homem amoroso, era um homem sensível às necessidades das pessoas que conviviam próximas dele. E aí o texto começa a nos mostrar outras características daquele pai, que mostram a diferença entre uma pessoa que é absolutamente indiferente e uma outra pessoa que é amorosa e sensível. O texto diz que aquele moço estava vindo ao longe, e de longe o seu pai o avistou. E isso significa muita coisa. Isso significa que aquele pai nunca perdeu a esperança. Isso significa que aquele pai conhecia a vida, tinha experiência na vida, e ele sabia que um dia aquele moço voltaria. Isso significa que aquele pai era um pai que estava sempre disposto a receber um filho, por pior que esse filho fosse, ou por mais terrível esse filho tivesse sido, os braços dele continuavam abertos para receber esse filho. Porque nada nessa vida nos dá o direito de ser indiferente com ninguém, mesmo que essa pessoa tenha nos feito muito mal.
E então aquele pai, com os olhos no horizonte, ele contempla alguém andando de longe. E era inconfundível. Era inconfundível. Para um pai, é inconfundível o jeitão de andar de um filho. E então, quando ele viu aqueles passos, ele disse: eu conheço esses passos são os passos do meu filho. E o texto diz que ele corre ao encontro daquele filho. E é bem provável que à medida que ele estava correndo, ele estava vendo aquele filho maltrapilho, magro, desfalecido, talvez até sujo. Ele estava vendo o que a indiferença e o pecado tinha feito com a vida daquele jovem. Mas isso não mudou os seus passos. O texto diz que ao encontrar-se, ele abraça o seu filho. Ele dá um abraço muito forte no seu filho e ele beija o seu filho. Isso é muito significativo, porque isso mostra o que um homem que é temente a Deus, uma pessoa que tem um coração cheio do amor de Deus, como essa pessoa trata os seus, como essa pessoa trata qualquer um que esteja necessitado, qualquer um que precise de ajuda. E então, agora eu preciso dizer isso, que nesta passagem, este homem, este pai, simboliza o nosso Pai Celeste. E a maneira como ele trata as pessoas, mesmo que elas tenham se perdido, e mesmo que elas tenham virado as costas para o Senhor, mesmo que elas tenham sido indiferentes para com o Senhor, como é que o Senhor trata? O Senhor trata como um pai amoroso. O Senhor não trata com indiferença. A indiferença é própria daqueles que andam loucamente. A indiferença é própria daqueles que andam entregues à impiedade, ao pecado. E aquele moço tinha experimentado duramente os resultados da indiferença, mas agora ele ia experimentar o resultado do amor. E então, ao voltar para a casa do pai, o pai o recebe com alegria. O pai o abraça, o pai o beija e diz: isso não mudou nada. Muito pelo contrário, eu agora me alegro com você. E o texto diz que aquele pai mandou preparar para aquele filho uma festa, para celebrar o retorno dele. Mandou colocar uma roupa nova naquele filho. Mandou colocar um anel nos seus dedos. E o anel simboliza, provavelmente aquele anel tinha um brasão com um selo, que simbolizava que aquele moço continuava sendo membro daquela família. Você não vai ser empregado aqui não. Aqui você é meu filho. E você vai ser recebido como filho. Mandou colocar sandálias nos pés, sabe por quê? Porque somente um escravo andava descalço. E essa era uma maneira, inclusive, de você identificar um escravo, era andar descalço. E ele mandou colocar as sandálias nos pés daquele moço, para que todos soubessem que aquele moço não era um escravo. Aquele moço tinha pai, e aquele moço tinha uma família. E essa história, especialmente até aqui, até esse banquete, nos mostra o contraste entre a vida na indiferença e a vida no amor. A vida fora da casa do pai e a vida na casa do pai. A vida longe de Deus e a vida com Deus. Deus nunca foi indiferente e nunca será. E Ele não trata ninguém com indiferença. Se você ler Isaías capítulo 55, você vai ver claramente o Senhor falando através do profeta: olha, venham a mim, vinde a mim. Vinde a mim comprar sem dinheiro, sem preço. Vinde a mim, você que está com sede, você que está com fome, eu tenho que beber, eu tenho que comer. Dai ouvidos e você viverá. Ouça e me procure e me encontre enquanto se pode achar. Porque eu sou um pai gracioso, porque eu tenho salvação, porque eu tenho amor, porque eu não sou indiferente. Esta é a mensagem. E Jesus estava dizendo para aquelas pessoas que estavam criticando, porque ele estava falando com pecadores e com publicanos, Jesus estava dizendo: eu estou falando com eles porque eu represento o meu pai. E o meu pai não faz indiferença. Meu pai não pratica indiferença. Meu pai não vive por aí fazendo acepção de pessoas. O meu pai recebe a todos, sem fazer distinção. Mas o texto não para aí. O texto tem uma terceira personagem para nós. E essa terceira personagem tem muito a ver conosco. Enquanto a festa estava acontecendo naquela casa e todos estavam se regozijando com o retorno de um filho que já poderia ter sido dado como morto, tamanho a distância e o tempo que tinha se passado e as circunstâncias, um filho que estava perdido e agora foi achado. Agora, enquanto a festa acontecia, o filho mais velho chega em casa.
Quando ele chega em casa e ouve aquele barulho, ele procura um dos criados da casa e pergunta: o que está acontecendo aí? E então esse serviçal diz para ele: olha, o seu irmão, aquele que dissipou a herança do seu pai, aquele que saiu de casa, aquele que envergonhou vocês todos, ele chegou de volta, e o seu pai o recebeu de braços abertos. E o seu pai, sabe aquele novilho que estava separado para a hora que chegasse algum visitante importante na sua casa? Pois é, seu pai mandou matá-lo, e seu pai está lá dentro fazendo a maior festa com ele. E o que aconteceu com esse moço? Ele ficou indignado, ele ficou com raiva. E então o pai, sabendo o que estava se passando, o pai sai da casa e vai falar com o moço e vai tentar conciliá-lo. E as declarações que este moço faz, elas são absolutamente uma declaração de indiferença. Quer ver? Olha a partir do versículo 25. Aliás, a partir do versículo 27. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Reação dele: indignação. Indignação com quem e por quê? Indignação com o irmão, porque voltou. Indignação com o pai, porque aceitou. E não vou entrar nessa festa, porque eu não concordo com isso. Em ambos os casos, você tem alguém sendo indiferente. Primeiro, aquilo ali não era uma pessoa qualquer, era o irmão, sangue do sangue dele, mas ele não queria recebê-lo. Era o pai, um pai se alegrando legitimamente com a salvação de um filho, mas o outro filho foi indiferente aos sentimentos do pai. Terceiro, ele não quis entrar. Significava: eu não compartilho dessa alegria, eu sou indiferente a toda essa alegria. Mais do que isso, o pai chega para ele e diz assim, e ele diz ao pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Isso é uma prova que o relacionamento dele com o seu pai era um relacionamento indiferente também, porque a maneira como ele servia o seu pai era exatamente igual à maneira como um escravo serve o seu patrão. Gente, para quem essa frase cabe? Olha só, isso é exatamente assim que os nossos filhos são? Ou meu filho é muito diferente dos demais, ou as coisas não são assim numa família normal. Ó, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Se tiver um filho aqui que faz exatamente isso, levante a mão agora ou cale-se para sempre, porque eu não conheço um que faz isso. Se ele de fato fazia isso, é porque ele não tratava o seu pai como pai, mas sim como um patrão severo, terrível. E isso não é um incentivo para que vocês desobedeçam os pais de vocês. Isso é apenas uma constatação. Que filho é manhoso, você fala para ele: vai lavar a louça. Ele: daqui a pouco eu vou. Meia hora você: vai lavar a louça. Daqui a pouco eu vou. Estou indo, já vou. Aí você cansa, e ele sabe que você vai cansar, e então ele vai te testando até você cansar e lavar a louça. Pronto. E depois ele vem e te dá um abraço: ô paizão, você é da hora, hein? É assim. Isso é jeito de filho. Isso é relacionamento pai e filho. É excesso de confiança no amor. Mas esse moço aqui não tinha isso. O relacionamento dele com o pai era um relacionamento indiferente. Era um relacionamento onde ele cumpria todas as ordens e tinha uma expectativa no coração frustrada de que um dia o pai o recompensaria. Agora, vejam só, este moço tinha esquecido primícias fundamentais para a vida de uma pessoa. Veja, o pai lhe responde, aliás, deixa eu só concluir ainda as indignações dele. Versículo 30 ele diz: vindo porém este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Veja, existe uma série de questões aqui que devem ser levantadas, normalmente a gente não levanta. Primeiro o seguinte: a maneira como ele se refere ao irmão: vindo esse teu filho. Não, peraí, não era irmão dele? Que maneira é essa de se dirigir? Esse teu filho. Então de duas uma: ou ele não considerava-se participante daquela família, ou eles eram filhos de mães diferentes, será? Não é o caso. O caso é que a indiferença dele não era só com o pai. A indiferença dele era também com o seu irmão.
E então ele não se sentia parte daquela família. Agora veja só, aí a indignação dele, ele desperdiçou todos os teus bens. Aí então, isso aqui é um engodo. Não, ele não desperdiçou os bens do pai. Ele pediu a parte que era dele, 1/3. E ele desperdiçou o quê? O que era do pai? Não, ele desperdiçou o que era dele, que o pai tinha adiantado para ele. Segundo erro, em lugar nenhum nessa história Jesus diz que ele desperdiçou os bens com meretrizes. E esse filho também não tinha como saber, porque ele foi para uma terra muito distante. Então ele está levantando uma acusação infundada contra o irmão. Pode até ser que o irmão tenha feito isso, mas ele não tinha como saber. Então existe uma série de coisas aqui que estão acontecendo por parte, e estão sendo feitas e declaradas por parte daquele moço, que só mostram uma coisa: indiferença. E agora o Senhor mata o novilho. Quer dizer, ele sempre quis aquele novilho para ele, nunca teve coragem de falar. Resultado da indiferença, distância, bloqueio, falta de comunicação. E qual que é a resposta que o pai dá? O pai respondeu, versículo 31, meu filho. Ou seja, o pai está dizendo assim, olha, você é meu filho também. Meu filho, tu sempre estás comigo. Ele está dizendo, eu te enxergo, e eu sei do quanto você está presente ao meu lado. Continuação, tudo que eu tenho, tudo que tenho, tudo que é meu, é teu. Tudo que eu tenho é seu. Por quê? Veja bem, são 3 partes. 1/3 foi para o filho mais novo. E os 2/3 que restaram são de quem? São do pai, enquanto ele estiver vivo. E depois que ele morrer, é de quem? É do filho mais velho. Juridicamente não tem nada de errado acontecendo aqui. E o pai está dizendo, filho, isso tudo aqui é seu. O novilho que eu mandei matar, se eu morresse hoje, seria seu. Todas essas terras aqui são minhas e são tuas. Não mudou nada o nosso relacionamento. Eu não estou quebrando a minha promessa. Eu não estou deixando de dar para você o que é seu. Se você não aproveitou disso até hoje, é porque você não quis. Mas é tudo seu. Agora, o seu filho voltou. Ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. É ou não é o motivo para nós nos alegrarmos? Tá bom. Jesus estava dizendo isso por causa dos escribas e dos fariseus, dos religiosos. Os religiosos que são indiferentes com Deus, vivendo na casa de Deus. Vou repetir. Jesus está criticando duramente os religiosos que são indiferentes com Deus, vivendo na casa de Deus. A frase é, tudo que eu tenho é seu. Eu gosto de contar sempre uma história quando eu falo, eu já preguei inúmeras vezes nesse texto, e todas as vezes que eu chego nessa parte eu gosto de contar a história do moço que sonhava em fazer uma viagem de cruzeiro. E então ele trabalha um ano inteiro para comprar um bilhete para fazer um cruzeiro de 7 dias. E depois que ele consegue comprar o bilhete e está tudo certo para a sua viagem, ele lembra de um detalhe. Ele lembra assim, mas o que eu vou comer nesses 7 dias? Não sobrou nada, eu gastei tudo para comprar a viagem de cruzeiro. Ele falou, eu vou dar um jeito. O mais importante é fazer viagem. Eu vou pegar aqui algumas economias e o resto que eu tenho eu vou comprar pães e vou comprar creme de amendoim. Devia ser norte-americano, né? Eu não sei porque que norte-americano gosta tanto de creme de amendoim. Eu acho horroroso aquilo. Mas eles gostam, né? E esse moço aqui americano comprou lá creme de amendoim. E eu vou comer lá pão com creme de amendoim. Afinal de contas, o que importa mesmo é estar dentro de um naviozão, vendo o mar, fazendo essa viagem dos meus sonhos. O que eu vou comer, isso pouco importa. E aí ele entrou o primeiro dia dentro da embarcação, tudo é festa, tudo lindo, muita cor, muito bonito, muito brilho, aquela paisagem paradisíaca, aquela viagem dos sonhos, tudo acontecendo, maravilhoso. Ele entrava no quarto, comia um pão com geleia de amendoim e saía para casa vibrando, saía do quarto vibrando. Passava, via lá a mesa nos grandes restaurantes do navio, e aquele banquete extraordinário, ele olhava tudo aquilo e falava, tudo bem, não tem problema, o que é mais importante é estar aqui.
e afinal de contas eu tenho o pão e o creme de amendoim para me salvar. No segundo dia, ele já não estava tão animado assim com o pão e com o creme de amendoim. O pão já estava meio murcho, o creme de amendoim já não parecia ser creme de amendoim, parecia ser alguma coisa diferente, mas ele comeu firmemente o pão com o creme de amendoim e ficou longe daqueles restaurantes, porque na cabeça dele aqueles restaurantes deviam custar muito, e ele não tinha dinheiro para aquilo. Terceiro dia, ele tentou comer o pão com creme de amendoim e não conseguiu mais. E aí ele começou a ficar numa situação difícil, porque o mar já não era mais interessante, a viagem não era mais interessante, o navio ficou enfadonho e ele não aguentava mais aquela situação. Quarto dia, ainda faltavam 3, ele não suportava mais. Agora ele não podia olhar para o pão com creme de amendoim que dava ânsia de vômito, e ele estava com uma fome que estava correndo no seu estômago. Aí ele procura um dos tripulantes do navio e fala assim: olha, sabe aquela história de entrei de gaiato no navio? Pois é, eu posso ir descascar batata no porão, eu posso fazer qualquer coisa, mas me dá alguma coisa para eu comer, porque eu não aguento mais comer pão com creme de amendoim. Aí o tripulante, muito calmamente, disse para ele: o senhor está com o seu bilhete? Eu estou. Então me dá seu bilhete aqui. Aí pegou o bilhete e olhou: o senhor não leu o bilhete? Aqui no bilhete está escrito all inclusive. Significa que está tudo incluso. O senhor pode comer na mesa do capitão até, se o senhor quiser, mas tudo que tem aqui é seu nesses 7 dias. O problema do filho indiferente na casa do pai é que ele está tão focado em obedecer cegamente o pai, que ele deixa de viver como um filho na casa do pai e passa a viver como um escravo na casa do pai. Deixa eu repetir. O problema desse filho aqui é que ele está tão focado em obedecer às leis daquela casa, que ele esquece que ali também é o lar dele, que ali é a casa do seu pai, que ali é um lugar de amor, que ali é um lugar de afeto, que ali é um lugar de sensibilidade. Ali não é uma masmorra, ali não é uma senzala de escravos, aquilo ali é uma casa de amor. E o que Jesus está dizendo com essa história é que a indiferença tinha tomado conta da igreja judaica, da igreja lá de Jerusalém, porque eles deixaram de viver como se vive na casa do Pai, e eles passaram a viver numa senzala, num lugar de escravidão, num lugar de indiferença, num lugar onde ninguém se importa com os outros, todo mundo se importa tão somente em tentar realizar aquilo que acha certo. Todo mundo está vivendo em prol de se garantir, de tentar construir uma reputação meritória, para merecer de Deus alguma coisa. E Jesus está dizendo: as prostitutas, os pecadores, os ladrões, os publicanos estão aí nas calçadas, abandonados, largados, morrendo no pecado, e vocês não conseguem nem enxergar que vocês vivem na casa do Pai. Esse continua sendo o problema hoje, pior do que a indiferença daquele que se lança no pecado como filho, é a indiferença daqueles que acham que estão com o pé no céu, mas estão sobre uma base falsa, que é a base meritória. O filho disse claramente ao pai: eu te servi durante todos estes anos e não recebi nada em troca. É a frase dele. Se você está servindo a Deus querendo receber alguma coisa em troca, você está servindo sobre uma base falsa, em uma base errada. E talvez isso explique a indiferença de muitos de nós na própria igreja, com os irmãos ou até com os de fora. E a base falsa, sabe qual que é? É exatamente eu achar que a minha salvação depende das minhas obras e não das obras de Cristo. Por que você está servindo a Deus? Você deve servir a Deus por gratidão e por amor a Ele, como um filho legitimamente serve os seus pais. Agora, se você está servindo para merecer alguma coisa, esqueça, você nunca vai conseguir isso. Isso é um fundamento falso. O Senhor Jesus veio a este mundo e se entregou naquela cruz em nosso lugar, exatamente porque nenhum de nós tem condição de alcançar ou de merecer de Deus alguma coisa. Agora, se essa é uma realidade de todos nós, o que me dá o direito de ser indiferente, ou com o irmão na fé meu,
ou com alguém que ainda não se converteu. Nada me dá esse direito. E então, neste texto, nós temos a indiferença daqueles que se lançam loucamente no pecado e a indiferença daqueles que se lançam loucamente na lei. E os dois praticam a mesma coisa, indiferença. Então, qual o exemplo que você vai seguir? Você não vai seguir, eu espero que não, o exemplo do filho pródigo que quis experimentar a vida no mundo louco da indiferença. Eu espero que você também não siga o caminho do filho mais velho, que foi indiferente com o pai e com o irmão, simplesmente porque ele se achava bom demais. Esse é o problema. Esse é o problema de uma relação meritória dentro de uma igreja. É que tem gente que se começa a se achar bom demais. Nós somos os bons. Nós somos a elite da igreja. Nós conseguimos. Tinha uma cidade nos dias de Jesus que se achava boa. O nome dessa cidade era Cafarnaum. Jesus pregou nessa cidade várias vezes e não aconteceu nada. E então Jesus disse para essa cidade, sabe o que? Jesus falou para ela assim: vocês pensam que vocês vão para o céu? Vocês pensam que vocês vão para o céu, que vocês não têm do que se arrepender? Está lá em Mateus capítulo 11. Jesus disse para eles: eu vos afirmo, vocês descerão ao inferno. Foi isso que Jesus disse para uma cidade que achava que não tinha do que se arrepender. Uma cidade que se achava boa demais, que foi capaz de ser indiferente até com o próprio Jesus. E o que Jesus está nos dizendo através desse texto hoje à noite é a mesma coisa. Você se acha bom? Deixa eu dizer para você, sabe para onde vão os bons? Os bons vão para o inferno. Junto com os maus também. Mas na casa do Pai, há sempre um braço aberto, ou dois braços abertos do Senhor, para receber amorosamente, sem indiferença, qualquer um que se arrependa. O que esse filho que experimentou a loucura da vida longe da casa do Pai tem de diferente do filho que estava em casa? Esse filho que viveu a loucura do pecado, ele voltou para casa e se arrependeu de verdade. E mediante o arrependimento dele, ele experimentou o amor do Pai, que o acolheu. Inclusive o acolheu e o beijou antes que ele declarasse o seu arrependimento. O pai correu, abraçou e beijou, e só depois disso o filho se dobrou e declarou o seu arrependimento. A casa do Pai é assim. O que eu posso fazer para dar um passo além da indiferença? Eu preciso olhar para Deus e aprender com Deus. Como trata-se pessoas? Como se convive numa igreja? Como se convive num trabalho? Como se convive numa família? Jesus estava dizendo para aquelas pessoas: vocês precisam aprender com meu Pai a viver longe da indiferença. Jesus está dizendo para nós nessa noite: você precisa aprender com o meu Pai como viver longe da indiferença. Irmãos, não tem nada que tenha agredido mais a igreja do Senhor hoje do que a atitude de indiferença nossa, entre nós mesmos e com as pessoas de fora. Nós classificamos, julgamos, taxamos as pessoas, sem sequer dar a elas a oportunidade para que elas falem. É muito diferente do que o pai fez, né? O pai abraçou e beijou antes de dar a oportunidade para que elas falem. Como é que eu dou um passo além da indiferença? Eu dou um passo além da indiferença tratando as pessoas como o Senhor tem me tratado. É uma mensagem simples, mas é uma mensagem que eu gostaria de deixar com vocês nessa noite, porque eu acredito que deste mal todos nós temos sofrido um pouco. Indiferença. E isso tem desanimado muita gente de servir ao Senhor. E isso tem derrubado muita gente de dentro de uma igreja. Indiferença. Nós não podemos ser indiferentes. Todos nós temos necessidades, todos nós experimentamos tropeços na vida, todos nós temos defeitos.
mas sobre todos nós tem sido demonstrado o amor do Pai. E o que se espera de cada um de nós é que nós repliquemos o mesmo tratamento que o Pai está nos dando. Ah, pastor, mas fulano me tratou assim, me tratou assado. Mas você não tem que imitar fulano. A sua referência não é pessoas. A sua referência é Cristo. É o Pai. A minha referência tem que ser Cristo. Tem que ser o Pai. E esse legalismo reinante que tem produzido crentes indiferentes, irmãos, em nome de Jesus, isso tem que acabar. Ah, pastor, o senhor está falando muito de graça, isso vai gerar licenciosidade. Bom, se falar sobre graça gera licenciosidade, então você tem que começar reclamando com Cristo. Porque você tem 4 evangelhos na Bíblia falando sobre a salvação pela graça. Depois você reclama com todos os apóstolos, porque eles ensinaram isso. E depois você reclama com os profetas. Depois você reclama com Moisés, porque de Gênesis a Apocalipse, o que está ensinado nas Escrituras é que a salvação é mediante o Messias Redentor, e não mediante obras humanas. E esse tipo de postura, em qualquer lugar, gera divisão e gera indiferença. Você está aqui, se você está se sentindo bom, a minha oração hoje é por você, para que Deus te coloque um espelho na frente para que você se enxergue. Porque bom só existe um, que é o Senhor, que está no céu. Feche os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nos ajude, Pai, porque temos sofrido, Deus, as consequências dos nossos próprios atos indiferentes, na igreja e fora da igreja. E agora, Deus, eu me uno aos meus irmãos, ó Pai, diante daquilo que a Tua palavra nos mostra, para reconhecer, ó Deus, que nós precisamos viver, ó Pai, e ter um relacionamento com o Senhor mais profundo, mais intenso, para que a gente possa manifestar, ó Deus, aqui na casa do Senhor e fora daqui, ó Deus, a mesma atitude com a qual o Senhor tem nos tratado. O Senhor não é indiferente conosco, e nós nunca sentimos indiferença da parte do Senhor. Muito pelo contrário, amorosamente o Senhor nos recebeu, carinhosamente o Senhor tem nos perdoado, com ternos afetos de misericórdia o Senhor tem nos tratado. E ó Deus, tudo isso porque desde a eternidade o Senhor nos amou. E o amor do Senhor por nós não é um amor interesseiro, não é um amor com segundas intenções, mas é um amor inexplicável, cuja razão não está em nós, objeto do teu amor, mas a razão está no coração do Senhor. Por isso o Senhor nos recebe, nos abraça, nos acolhe. Mas infelizmente, ó Deus, nós desfrutamos desse privilégio e com o tempo nós nos esquecemos que o nosso relacionamento com o Senhor é relacionamento de pai com filho, ou da nossa parte de filhos para com o Pai. E às vezes vivemos na casa do Senhor como escravos, com medo do Senhor, distantes do Senhor, sem desfrutar das bênçãos do Senhor, sem desfrutar das promessas do Senhor. E vivemos aqui, ó Deus, aborrecidos com o Senhor, mas sem coragem de falar, porque tentamos, ó Deus, receber alguma coisa do Senhor como gratificação. Ora, que petulância, Senhor, nossa, de achar que alguma coisa que nós fizermos aqui nessa terra merece alguma recompensa. Nós somos pecadores e maus, ó Deus, e se temos alguma coisa da parte do Senhor é porque com graça o Senhor nos trata, porque o que de fato cada um de nós aqui merece é a punição eterna. Mas porque o Senhor nos amou de forma profunda, o Senhor entregou o nosso filho, o seu filho, para pagar a nossa dívida. Ajude-nos, ó Deus, agora, ó Pai, a nos relacionar com o Senhor, ó Deus, como filhos adotivos e amados do Senhor. E que assim também, ó Deus, nós possamos replicar este amor nos nossos relacionamentos uns com os outros. Porque somos todos iguais perante o Senhor. No nosso relacionamento com aqueles que ainda não te conhecem, para que eles conheçam esse teu grande amor, que acolhe, que abraça e que beija, antes mesmo que eu tenha condição de me arrepender.
Ó Deus, nos ajude a aprender com essa história, ó Deus. Livra-nos, ó Pai, da indiferença. Ajude-nos a dar um passo para fora dos relacionamentos indiferentes que temos vivido ultimamente e que tão mal tem feito para a nossa vida e para a vida da igreja. Que nós sejamos calorosos, amorosos e sensíveis. É a nossa oração nesta noite. Ajuda-nos nisso, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.